Que privilégio tê-los aqui, uma honra tê-los aqui. E vocês também tê-los aqui é um privilégio. Ter parte da realeza. Parte dos primogênitos de Deus. Parte dos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Parte dos que vão reinar pelo milênio e a eternidade. Por isso, cada visita de fora as honramos e nos enche de alegria e felicidade tê-los. Porque depois, vejam, tudo isso que começamos aqui nos vendo assim, de vez em quando, breve já não nos separaremos. Ou seja, que já estamos ensaiando para que estejamos vendo a cara, o rosto. E se não ver, não tem problema, porque nos vemos pela televisão. E o que estamos vendo são primogênitos, reis e sacerdotes, os quais Deus está preparando para a transformação. Agora, uns podem ter certas posições na terra, e vamos caminhando nessa terra da melhor forma possível, trabalhando na obra, uns de certa forma e outros de outra. Vejam ali José e Maria, vejam, uns descendentes do rei Davi, e não tinha nem sequer levar a Maria para dar à luz, porque tudo estava cheio naquele tempo. E teve que nascer em um estábulo. O Rei do céu e da terra nascendo em um estábulo. Mas isso não tirou o que ele é, Rei do céu e da terra. Ou seja, você não pode dizer, eu estou assim, eu estou assim. Não, você é um rei, é uma rainha. E agora o importante e o maior é que você tenha feito, que a gente tenha feito contato com a vida eterna, tenha recebido o Senhor como seu Salvador, ou seja, no momento que a porta ainda não tinha sido fechada. E já ao estar dentro, aí já está seguro. Depois, vejam que de era em era, eles estiveram esperando a promessa de receber o corpo glorificado e eterno. Mas não era para a sua era, porque ainda faltava a de Paulo. De Paulo faltava ainda as eras de cima, Irineu, Martim. Mas todos eles estavam esperando-a. Veja o irmão Branham. Tanto que ele quis ir até a Israel. Ou seja, que o mensageiro, por ser o mensageiro desse momento, se Deus não lhe abrir esse programa por completo, e só lhe revelar o momento que ele está vivendo, o que corresponde para esse tempo e um pouco mais, se der somente até aí, ele vai tentar agarrar o que é de sua era e um pouco mais. Porque Deus mostra a ele por cima o que vai acontecer, e como ele é um mensageiro vigente, ele vai dizer, espera aí, eu vou tentar para ver se eu agarro. Mas Deus mostrou a ele ali, não é sobre o teu ministério, assim, com essas palavras, não é sobre o teu ministério, que é o quarto, senão no quinto ministério, o que vai a Israel. Mas vejam que depois de nós fazermos esse contato, agora o maior é ter feito contato com a realidade. Ou seja, não somente com a letra e as promessas, mas com a realidade dessas promessas. E ao fazer contato com elas e recebê-las e crê-las, automaticamente são suas, e você automaticamente vai receber. Porque as promessas são para quem? Para os que as creem. As promessas não são para nenhuma outra pessoa, mas para os que as creem. E veja algo tão bonito que estivemos vendo à noite.
que, como eu sempre tenho dito, não vou esperar para dizer ali. A gente já começa desde cedo. Vejam, no Monte da Transfiguração, ali Jesus estava sendo adotado. E temos escutado que isso representa o povo escolhido de Deus desse tempo, os quais têm, às vezes a gente fala no futuro, mas já temos que irmos acostumando falar no presente. Tem o que Jesus tinha ali para ser adotado. E o que ele estava escutando ali para ser adotado. O qual ali eram os ministérios de Moisés e Elias falando com ele para aquele que ia ser adotado. Diz que o seu rosto se fez outro. Guardem isso na mente e recordem que João ali representa o mensageiro e a igreja. Verdade? Vejam como Deus faz todo esse simbolismo e esses tipos de figuras. Agora já tem a Jesus com o seu rosto resplandecendo e se fez outro, se tornou outro. E em Jesus estavam representados. Nesse rosto estavam representados cada um de vocês. Esse rosto se tornou outro. Esse rosto se fez o mensageiro e se fez um de vocês. Tornou o mensageiro e tornou um de vocês. Porque ali estava sendo representado aquele que ia ser adotado. Portanto, ali vocês estavam sendo representados. Esse rosto se tornou outro, se fez outro. Pode dizer que esse rosto se fez meu rosto. Podem dizer. Se fez eu. Se fez o eu sou. Por isso vocês são eu sou. Porque é a plenitude de Deus que vai morar em vocês e em mim também. Porque ali um que estava escutando a Moisés e Elias foi adotado. E aqui o povo que está escutando os ministérios de Moisés e Elias serão adotados, serão transformados. E estaremos aqui de 30 a 40 dias para essa estreadinha desse novo corpo e veremos o quão bom é. Sob a direção divina, supostamente. E diz, uma vez mais, Senhor, estremeça esse mundo. Se estremeceu com um e com uma mostra que Deus sob o ministério do irmão Branham, como será? Com vários filhos de Deus adotados, com corpos eternos perfeitos. E isso está na goteira, como falamos. Isso está pertinho, olha, está muito mais perto. Se pensamos no tempo dos apóstolos, está muito mais perto. E o tempo do irmão Branham. E o tempo do nosso irmão William, que dizia que estava pertinho. Imagina, agora está pertitinho. Agora está tão perto que não falamos como o irmão Branham falava. Eu quase me estendo e agarro. Já estamos agarrando. Já temos. Agora não solte. Não solte. Segura tua coroa, como fala ali. Ou seja, já que agora já estamos na goteira, então não podemos soltá-la. Agora é que as provas são mais fortes. Agora é que as batalhas são mais fortes. E recorde que quando tem batalha, tem luta, em uma guerra, vejam que no final é que aí já vão com tudo. E aí obtém a vitória. Ou seja, que quando você já começa a pensar que já não aguenta mais, que não pode mais, não se preocupe, porque aí está pertinho a vitória dessa luta que você tem. Na mensagem Nomes Blasfemos, aí ele fala, nas últimas páginas, ele diz que quando parece que o ministério vai se acabar e que já está a ponto de ir, que está frágil. Ele fala de Demas ali, que o deixou. Estava referindo a Paulo.
E quando parece que está frágil, e aí fala de Jesus, quando já estava aí, que arrancavam a barba dele e cuspiam nele. E fizeram tudo que vocês já sabem o que fizeram. E aí tem um pouquinho do que fizeram com Jesus. Diz, então aí Deus coroa esse ministério. Então Deus coroa o ministério. Olha, nomes blasfemos. Eu não creio que Demas foi ao mundo porque Demas era um... Vocês conhecem a história. Ele era de uma grande família rica e ele quis ir com o restante da multidão. Com certeza, os afãs e os compromissos. Mas Paulo, pobre Paulo, o que era? Deus sempre permite ao ministério ficar assim. E depois o coroa. Ele permitiu que Jesus chegasse a uma situação, vejam ali, como ele pôde ressuscitar os mortos. Ele poderia ressuscitar os mortos, poderia fazer qualquer coisa que quisesse e permitir que um soldado romano arrancasse a barba do seu rosto. E o irmão Branham faz aí um gesto de cuspir. Cuspissem no seu rosto, bateram nele, colocaram um pano no rosto dele e falaram, agora, você sabe, falaram para mim que você é profeta, que você é um profeta. Todos eles ficaram em volta com as suas varas. E o irmão Branham dá uma demonstração de bateram na cabeça dele e falaram, agora fala, quem te bateu? Ele sabia quem tinha batido, com certeza, ele sabia. Como ele sabe. Vejam, quando Moisés feriu a rocha pela segunda vez, isso mostra que seria uma crucificação espiritual. Mas também tem um cumprimento no físico. Se cumpre também no físico, que está entre a sétima trombeta e a festa da expiação para Israel. O qual, vejam, ele sabe, ele saberá quem lhe bate, quem lhe bate. Ele sabia, com certeza, mas o seu ministério estava a ponto de ser coroado. Sempre chega ao ponto onde parece que está bem frágil, já pronto para se acabar. Então Deus o coroa. Ó Senhor, permita que assim aconteça. Vê, aí já está profetizando o que vai ser o cumprimento do Apocalipse 11, onde parece que já se foi, se acabou. E é quando Deus vai vindicar e coroar esse ministério e fazer certas coisas nesse tempo. Agora vejam que antes, no meio da igreja noiva, depois de toda a palavra e de toda a revelação, que é a fé do rapto dada aos escolhidos, vem a vindicação. E aí é onde vemos esses sinais e milagres a nível internacional, onde estará sendo visto por televisão e por todos os meios. Vejam, já temos sinal lá em Israel. E isso é algo muito importante. Tem algo que o irmão Branham disse que eles o veem entre os gentios. E de alguma forma isso vai ter o seu cumprimento e que venham aqui também, isso não tem nenhum problema. Mas a vindicação dessa palavra, vejam, vai ser nesses dias finais, no qual vimos que o irmão Branham disse que viu essa fila comprida, depois viu pregação, viu chamamento, viu essa fila, viu pessoas saindo, sendo curadas, entravam
com enfermidade saíam curadas e vinham à plataforma para testificar, ou seja, que tem vários eventos que acontecem, o que já será algo comum no povo onde isso estaria acontecendo. Tudo começa, tudo inicia de uma forma progressiva, de uma forma que vai crescendo. Esse ministério começou de uma forma assim na infância, e vejam, vai crescendo, vai amadurecendo, e Deus vai dando um pouquinho mais, e o povo também. E aí ele vai provando-os. Deixa eu ver, vou dar esse pouquinho aqui para ver como vocês vão atuar. Vamos ver como meus garotos vão se comportar. Espera aí, vou dar um pouco mais, e até que já estão maduros, prudentes, os servos fiéis e prudentes, bem preparadinhos para usar esse poder divino que não é dado a ninguém, mas a aqueles que já estão predestinados, que são os escolhidos de Deus. Veja, podemos falar em tempo presente, que são vocês, porque não tem outro povo, não tem outro mensageiro, não tem outro tempo. Esse é o tempo. É o tempo, é a estação e várias coisas. Diz que tem que ter essas 5 coisas. Não sei se está no livro de Citas. O tempo, a estação e tudo para que se cumpra todo o programa divino nesse tempo. Assim que servos fiéis e prudentes, sigamos nos preparando para em breve receber essa bênção do corpo eterno e glorificado, e que antes Deus nos use grandemente, ainda estando nesse corpo. Isso nós desejamos e isso pedimos, ter esse conhecimento. E como André falava ontem, Andrés e irmão Miguel falaram ontem, que eu repeti várias vezes, e vai ser outra vez que eu vou repetir, de que Deus tenha ministros e irmãos que sejam de bênção e de ajuda para o ministério nesse tempo final. E levem essa espada até as últimas consequências. Me fez rir quando André dizia, essa é uma batalha corpo a corpo. Eu não sabia que André era lutador. Ele lutava luta livre, por isso que ele fala nesses termos também. E assim que é uma luta nessa terra. E é com pessoas que estão vivas nesse corpo terreno. Não pode esperar que venham em corpo glorificado para cumprir o que Deus nos prometeu, senão que é com os seres humanos do presente. Quando Cristo foi arrestado, nós estávamos ali. Quando Cristo foi desafiado, nós estávamos ali. Quando ele foi julgado, nós estávamos sendo julgados. Quando cuspiram nele e deram uma chicotada nele, nós estávamos recebendo todos os golpes. E quando ele foi crucificado, também. E quando enfiaram a lança nele, também estávamos ali. Tudo isso nós passamos com ele. E tudo isso passaremos novamente com Apocalipse 11. Os mesmos sofrimentos da primeira vinda que temos recebido, receberemos também em sua segunda. Por tudo que ele passar, vocês passarão, mas no campo espiritual. E aí está envolvido a fé do rapto. Aí está contido a fé do rapto.
se está abriendo cada vez más y más. Tudo isso está se abrindo cada vez mais e mais. Cuando comprendamos E cómo quando comprendimos nós lo que fue la entendamos primera venida como y su obra, entendemos o que foi a primeira vinda e a sua obra, entender o que é a segunda vinda e sua obra, aí está a chave. ahí está esa llave Aí está essa chave para obtener. para obter a adoção. Si lograran entender eso, Se pero conseguiram hay que ir entender isso, paso a paso, mas tem que ir passo a passo, que nadie se adelante que ninguém se adiante y que sea conforme al programa divino, e para que seja conforme o programa divino, salga bien, porque para que todo tudo salga saia bien. bem, porque tudo sairá No bem. nos podemos adelantar, ni Não tampoco podemos nos atrasar. adiantar e também não podemos Vamos atrasar. a ir al paso Vamos para ir que ao todo passo, salga como no foi passo, visto. para A que gran tudo vitória saia del conforme amor foi divino. visto. A grande Vamos a vitória do amor Estamos en el- divino. Vamos a ver si aquí es que está. Nós vamos obtê-la. Parágrafo Vamos ver onde está, aqui no parágrafo 1341 da página 150. Para guardar os mandamentos de Deus, para fazer alguma coisa bem para Deus, para fazer um serviço a Deus corretamente, tem 5 coisas indispensáveis para fazer um serviço para Deus corretamente. Primeiro tem que ser o seu tempo para fazer, tem que ser a estação, tempo e estação. Tem que ser de acordo com a palavra que foi falada. Tem que ser por meio da pessoa que ele escolheu para dar a ele para que faça. E primeiro tem que vir a seus profetas. E o profeta tem que ser vindicado pela palavra de Deus. Aí tem as suas 5 coisas indispensáveis. Tem que ser desta forma. E temos essas 5, que é o importante. A palavra em breve será vindicada. E poderemos dizer, obrigado, Senhor, que eu te recebi, eu te aceitei, eu criei em ti. Agora essa é minha recompensa. Porque ao aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, tivemos uma recompensa, uma promessa que se fez realidade, um corpo teofânico. Ao crer em sua segunda vinda, a recompensa é o corpo novo, eterno e glorificado. Mas como tudo é tão simples, para a mente humana, diz que nós sim podemos dizer, como o irmão aqui disse, essa frase nós podemos dizer, mas de uma forma positiva. Mas não pode ser, é porque é algo tão grande e tão simples. Mas é assim. É assim como Deus está cumprindo, de uma forma tão simples, em uma forma assim do natural, do comum. Uma forma natural e comum. Muitas vezes ele estava assim já a ponto de falar, mas não lhe foi concedido, permitido dizer. Mas aonde ele estava posicionado, onde ele estava de pé, ele podia falar de todas as coisas que estaria acontecendo quando isso estivesse acontecendo. O mesmo que aconteceu com o irmão Bra. Tomou o título de propriedade, já não tem sangue no trono de intercessão. Irmão Bra, você quer dizer para mim que já não tem misericórdia? Não, irmão, não se preocupe. Ele ainda está ali, no trono da intercessão, isso está para o futuro. Mas ele tinha que, como profeta desse momento, ele tinha que se posicionar falando o que isso seria quando estivesse acontecendo. E o mesmo aconteceu com o nosso irmão William. Porém, já em uma escala maior. Porque sendo esse mesmo personagem que apareceu ali, a Maria, mas ali Deus, vejam, ao levá-lo do meio do povo hebreu, ainda que esteve o tempo todo do ministério de Jesus, esteve com ele. E Maria, vejam, Maria guarda isso no coração. E vejam que ali também Deus colocou o tipo, a tipologia em José. Porque José, após os 12 anos dele, José não foi visto mais no meio da família. Pôde ter partido nesses dias ou um pouco depois, porque quando Jesus foi batizado, aí José não aparece. Por isso que em uma ocasião ele disse em uma mensagem, quando vocês compreenderem o de José, a tipologia,
hermosas revelaciones. Aí tem revelações muito lindas. Como las escrituras tienen múltiple cumplimiento, E como as escrituras también por otro têm lado, múltiplos vemos a José cumprimentos, pelo outro lado também vemos con 45 años. José com 45 anos, Allí otra parte más que cumple. outra mais ese tipo. que cumpre essa Pero que todo eso tipologia. ya lo hemos hablado y quizás Mas tudo isso já falamos, así lo hemos hablado sin e talvez falamos tener los assim, escritos, pero sem ter os escritos, todo lo mas que nuestro hermano William nos estuvo tudo hablando, que nosso irmão ele esteve nos estando en su falando, cuerpo, ese arcángel en su cuerpo de esse carne, arcanjo estando no seu corpo de carne, vean él un poquito más y Vejam. abría esse mistério. um pouquinho mais ele abriria esse mistério, mas ele deixou tudo preparado. Todo ese escenario preparado. Deixou todo esse cenário Tanto assim, preparado. Tanto assim el mismo año en que se que inauguró a até capa, no mesmo ano que inaugurou a foi que Deus capa, se lo llevou. foi que Deus o levou. Esperou Como quem até diz, o final, já como quem está diz, todo- bom, já me puedo ir. já está tudo em ordem, agora eu já Você poderia posso ir ir. em 2017 Não, por muitas poderia, coisas que já não sabemos. podia ir em 2017 por muitas coisas que já sabemos, e a capa não José estava mismo terminada. estava chequeando, Ou seja, ele mesmo solamente essa estava partecita vamos a poner analisando de que e tudo checando estuviera tudo. preparado. Vamos colocar só essa De que esse partezinha de que ministério estivesse tivesse tudo preparado e que esse ministério já E que- tivesse a sua capa Estuviera todo listo. e que tudo já estivesse Então, preparado. Bom, então agora eu já Vean vou. que él no estuvo Então vejam que ele não esteve en el comienzo del ministerio, no começo do ministério, plenamente no começo do ministério. Ele não esteve. Esteve no meio da igreja e ninguém que esse sabia era el que Dios que usaría esse era o que Deus como usaria instrumento como para instrumento cumplir su venida. para cumprir a sua vinda. Y miren que él lo guardó. E vejam que Lo ele cuidou. o guardou, o cuidou, Y aunque a veces e mesmo que às vezes, recuerdo que no, eu me lembro que no te metas Não, ahí, não. déjalo ahí. não se meta nisso, deixa eles. Mas é que eles, não, fica a parte disso. Y podían quizás Cê- E reírse. talvez podia Mira, rir. lo sacó. Ah, Y él veja. mismo, mira, yo le dije E ele mesmo, que es mejor que te saquen porque de tal eu cosa, disse, o me esto, tiraram. E ele disse, é melhor que tiraram você por causa disso e disso. y yo, bueno, E zombavam muito. E eu disse, bom, se o irmão ele disse, eu não tenho nenhum problema. pero era Dios cuidando el ministerio Mas era Deus cuidando do y ministério guardándolo e protegendo e guardando-o. hasta el final, E até o final, que luego eso es una Que es isso como la cinta, é tú le como pones a play fita. Você dá o play na fita y escuchas lo que ya se grabó. e escuta o que já foi gravado. Luego vamos a estar viendo en la Depois eternidad. vamos En el na milenio. eternidade, no milênio, Você sabe vamos que na estar cena de vendo. la boda del Cordero también Talvez nas cedas bodas do Cordeiro podrá também, allí tener ali poderá essa ter plática. essas E não conversas. sabemos se los 30 E não 40 sabemos dias se nos 30 a 40 dias vamos conversar algo referente a isso. E vão escutar tudo o que foi falado nessa noite no hospital. lo cual aí eu dije com razão. E aí eu disse, com razão. Que não entendia, E mesmo que eu não entendia completamente, sim, eu recebi todo isso. mas eu recebi E luego, tudo isso. E depois Deus me foi mostrando. Deus foi me mostrando e mostrando. Vocês podem ver que quando começou, falava, eu me ponho a ver e escutar as mensagens do irmão William em 73, 72, 74, 75, de como ele falava do irmão Branham. E ele focava tudo no irmão Branham. Por isso que ele dizia, essas mensagens tem que, Miguel tem que tê-las para editar, porque Deus foi dando mais luz e mais luz. Ele disse, por isso que o pastor que pegar uma mensagem dessa, sem ser checada primeiro, é um irresponsável com o povo. E eu vejo isso, e agora eu volto para trás também e vejo que quando começou os estudos e tudo, eu estava fazendo igual, da mesma forma. Até que chegou o momento que é como quando você tem o seu bebê que já começa caminhando e você coloca ele para caminhar e você fica do lado. E o bebê aí fica com segurança, fica tranquilo. Mas você afasta dele um pouquinho para ver se ele vai sozinho e ele fica olhando para você, às vezes olha para trás e aí ganha confiança e continua sozinho. Assim aconteceu comigo. Mas, Senhor, não, isso não pode ser. Veja, mas é assim que Deus trabalha, de uma forma simples.
E foi crescendo, 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 e veja onde já estamos. E foi feita uma obra tão rápida, uma mensagem rápida que rodeará a terra. E vejam, de uma forma tão simples, que Deus está cumprindo e continuará cumprindo essa escritura. Diz que estremecerá o mundo. Vejam, estremeceu, tem estremecido o mundo. E tem ainda o que falta para ser estremecido. Tudo que Ele deixou para nós, toda a mensagem, todas as diretrizes, as instruções e tudo estamos seguindo ao pé da letra, porque é a direção, a guiança daquele que tem acesso ao livro da verdade. Ou seja, que estamos já do plano, do projeto à realidade. Estamos vendo o que está aí no projeto e está sendo materializado como em uma construção. A gente vê uns riscos aí, umas linhas, e o carpinteiro com os trabalhadores materializam isso que está aí. E assim está sendo construído nesse tempo final, desde o nosso interior para fora, esse corpo eterno e glorificado, porque é em volta, ao redor da palavra, que cada um de vocês e eu também seremos transformados. Tudo está ao pé da letra. Alguns que falam, não, é que ele queria isso e não deixaram ele fazer isso e aquilo. Ou alguns ministros, não, é que eu queria ver a ele e não me permitiram vê-lo. Olha, se o irmão William, quando falava algo, vocês sabem. Então, se ele quisesse uma colher de certa forma, era desse jeito. Como vai dizer que não permitiu ir ver a ele? E eu falo isso assim mesmo, foi assim mesmo. Ou seja, aí estão mentindo. Porque mais bem é o contrário. Isso eu nunca falei, ou sim falei. Isso é mais bem, isso é o contrário. Às vezes algumas pessoas chegavam e ele dizia não. Eu não quero atendê-lo, recebê-lo, ou não quero recebê-la. E podiam voltar todos os dias. E ele fazia assim com a mãozinha, não. Agora não vem dizer que não quisemos deixar um ministro ir visitar a ele nesses dias. Ele sempre, quando ele falava, me traz fulano, ou deixa fulano que chegou de tal país, deixa ele vir aqui, traz ele aqui porque eu quero saudá-lo. Ou deixa tal pessoa vir, ou chama fulano que eu quero vê-lo. E quando vinha ou chamava alguém, ou alguém vinha, olha, fulano quer te ver. Não. Então eu quero que isso fique bem claro, porque estão se pondo em... Estão colocando as filhas em lugar de juízo. Eu coloco até a cara, o rosto pelas filhas, por Humbertito, por Luiz Jorge, por esse servidor. Quando ele falava algo, tinha que fazer da forma que ele dizia. E as filhas não mentem. Quando ele falava, eu não quero ver fulano, ou a fulana, ele não queria ver e ponto. Melhor, dizia, não deixe nem que entrem aqui, não deixe nem entrarem aqui. O que acontece é que a gente vai pouco a pouco, mas quando já toca na família, já tocam na família do mensageiro, então aí eu já ponho a cara por eles. E em nenhum momento ele disse, eu quero vê-la, e nós dissemos que você não a veja. Ou, não, isso não foi assim. E eu quero esclarecer, porque estão mentindo ao povo. E recordem o que acontece com os mentirosos. Ou seja, que muitas vezes pensam, não, é porque os dias de Ananias e Safira e tal. Quando isso vai começar? Vejam, faz tempo que já está aí, e eu tenho falado que faz tempo que já está no meio do povo, e os mentirosos não serão transformados. Isso é o que aconteceu ali no tempo dos apóstolos. Assim que o povo que foi enganado por isso, então que pelo menos saiba essa parte, que isso não é verdade. E tudo está acontecendo de uma forma tão simples, que irmão Branham e irmão William nos falou que as pessoas podem estar normais, mas já cruzaram a linha e seu nome já foi riscado. O que eu tenho falado é que são um monte de carne aí, um pedaço de carne caminhando.
para los escogidos de Dios, mas para os escolhidos de Deus, para los primogénitos de Dios, para os primogênitos de Deus, está la bendición más grande. está a maior bênção, está El ser o ser adotados, o ser transformados, porque el rostro porque o rosto que se hizo otro, que se el fez rostro outro, que resplandeció, o rosto que resplandeceu, está resplandecendo em vossos corações, em vossos rostos. Su rostro es su rostro. O seu rosto, El rostro de o él rosto dele es é o el seu rostro rosto, tuyo. o rosto Y dele el é o rostro seu tuyo. rosto e é o meu rosto. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Assim que Deus os abençoe e os guarde preparando e adiante, nos preparando nesse tempo final para receber essas promessas, nadie nos las quitará. a Nadie qual ninguém nos despintará atirará. que la recibamos. Ninguém vai impedir que nós a recebamos. Cada dia mais e mais las abrazamos. Mas bem, cada dia a abraçamos mais e mais, cada dia as cremos mais e mais e vamos tornando-as parte de nós. Vamos a verlas hechas E ya breve una já realidad. vamos vê-las tornado realidade. Feito realidade. Y el ser de ayuda E o ser de ajuda para ese ministerio para esse ministério, vejam, han comenzado a já ser de ayuda, começaram a ser de ajuda. porque una partecita, Porque uma partezinha, cuando el hermano Branham en una quando o irmão ocasión Bran, em uma ocasião, eu creio que é em experiências, ou em uma mensagem, hay una partecita en tem uno uma de esos partezinha que dice, aí, em um desses que fala, e mesmo que em outras ocasiões ele fez, que él dice, ele ponga disse, su mano sobre la persona que está al coloque a lado, sua mão sobre a pessoa que está do lado, y lo vemos en algunas ocasiones, pero e en una em alguma específica ocasião habla de algo vamos allí, ver, mas tem uma em específico que ele fala de algo ali. y luego lo unen con una parte E donde él depois dice una que com uma parte no que se ele fala necesitará que poner las manos não sobre la necessitará pôr a mão sobre as pessoas. persona. Vean esas personas Vejam essas pessoas que nesse tempo final tienen esa palabra encarnada. já têm essa palavra encarnada. Miren cómo van a ser de ayuda Vejam como serão de ajuda, hablando la palabra. falando a palavra. Solamente será con hablar la Somente será com falar a palavra. palabra. Porque es el verbo en ustedes. Porque é o verbo em vocês e em mim. Esa es la palabra. É a palavra hecha carne. encarnada. Porque donde quiera que esté la palabra, Porque está onde quer velada. que a palavra esteja, estará velada. Una palabra Portanto, que un hijo uma de Dios, palavra que um filho de Deus fale, Dios tiene que vindicar. Deus tem que vindicá-la e Deus tem que cumpri-la. Portanto, ya están viendo algo de cómo será esa Portanto, já estão vendo algo de como será essa ajuda no momento indicado, no momento que for necessário falar a palavra. ayuda. Estará todo eso. Tudo isso estará, todo esse poder estará no meio da igreja. Así que Dios me los bendiga. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde Continúen e continuem adiante sirviendo al Señor. Servindo todos los días de vuestra vida. ao Senhor todos os dias de vossa vida, porque já nos falta A pouco. punto de llegar. Estamos já a ponto de chegar. Ya para ahorita. Assim que já para agora um pouquinho mais, daqui a pouco já vamos estar vendo esse tema ¿Quién es el siervo fiel y prudente? de quem é o servo fiel e prudente. Hemos descubierto Mas já descobrimos quién es y quem quiénes é son. e quem somos. O sea, ya está identificado. Ou seja, já está identificado. Que Deus os abençoe e os guarde. A todos, muito obrigado por esses momentinhos. Deus os abençoe.